Fala galera! Estamos de volta para trabalhar com mais uma obra de leitura obrigatória dos vestibulares. E hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, ó, Os Sermões de Quarta-feira de Cinza, do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira é um autor do estilo barroco. Você sabe, o barroco pertence àquele período da literatura que a gente chama de Era Clássica, que começa com o Renascimento, né, que impõe aquele estilo retomado da antiguidade greco-latina, com equilíbrio, com clareza, com uma visão racional do mundo e onde predomina uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem como centro de todos os pensamentos, né, de toda a cultura, de todo o conhecimento. Acontece que o Renascimento provocou profundas mudanças, não só na estrutura social, política, econômica, mas também dentro da igreja. Surgiu a Reforma Protestante. A igreja tradicional, a igreja católica, não concordou, não aceitou passivamente essas reformas e entrou com um movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma, tentando recuperar aquela visão medieval, teocêntrica, mística, baseada muito mais na fé, no misticismo, do que propriamente na razão. Isso levou o século XVII, que é onde acontece o Barroco, a uma situação de conflito, de contradição entre o pensamento teocêntrico e o pensamento antropocêntrico. A arte que se produziu ao longo dos anos 600 do século XVII é o que nós chamamos de barroco. Portanto, o barroco é uma arte marcada por esse momento de conflito, de contradição, de divisão do homem entre o seu lado espiritual e o seu lado físico racional. Algumas das principais características do estilo barroco são essas aqui, ó. O dualismo ideológico, ou seja, aquela divisão que eu falei para vocês entre a visão teocêntrica, Deus é o centro de tudo, e a visão antropocêntrica, o homem é o centro de tudo. Então o homem fica dividido entre tomar decisões baseadas na fé, no misticismo, ou decisões baseadas no seu conceito racional, no seu conceito físico do mundo. Outra característica, e aí nós estamos falando mais já especificamente da literatura barroca, seria o que a gente chama de sinuosidade labiríntica. Nós vamos ver muito isso dentro dos textos do Padre Vieira que nós vamos analisar aí. Você sabe o que é um labirinto, né? Um labirinto você não consegue andar em linha reta, você tem que ir buscando os caminhos, né? Às vezes desvia dessa linearidade, às vezes precisa retroceder. O texto barroco lembra um pouco um labirinto, ou seja, o raciocínio, né, o texto não se desenvolve de forma linear, numa progressão linear, numa linha contínua. O texto está sempre retomando o mesmo assunto, repetindo, buscando novas argumentações para, no fundo, dizer basicamente a mesma coisa, reforçar uma mesma ideia. Os sermões do Padre Vieira têm muito dessa sinuosidade labiríntica e a gente vai tentar mostrar isso para vocês. Outra característica muito marcante no estilo barroco é o que a gente chama de ornamentalismo. O texto barroco é muito enfeitado, é muito ornamentado, especialmente por um uso abusivo de figuras de linguagem. E aí destacam-se as antíteses e os paradoxos, ou seja, as figuras da contradição. Afinal de contas, como eu falei para vocês, o barroco é a arte da contradição. E temos também a questão do hermetismo. Um texto barroco é um dos mais difíceis de ser penetrado, de ser compreendido. E esses textos difíceis de entender, esses textos complexos, a gente chama de textos herméticos. Então, a arte barroca também tem essa característica do hermetismo. Quanto à temática, gente, a temática dominante no estilo barroco é, sem dúvida nenhuma, a religiosidade. É difícil você encontrar um texto barroco que não tenha alguma conotação religiosa aí. E, principalmente, os conflitos que advêm dessa questão religiosa que estava tomando conta da vida das pessoas naquela época, né? Aquela imposição da igreja, muitas vezes até usando aí de ameaças, né, e de perseguições com o Tribunal da Santa Inquisição, por exemplo. O homem vivia constantes angústias ligadas à religiosidade. As principais delas são a angústia mística, aquela eterna dúvida entre a salvação e a perdição, aquela situação de nunca saber se após a morte seria direcionado para o céu ou para o inferno, a própria angústia existencial,
a partir da concepção antropocêntrica, né, trazida pelo Renascimento, vem também aquela consciência da brevidade da vida, da fugacidade do tempo, o que reforça ainda mais a angústia mística. Aquela consciência de que existe uma eternidade nos esperando e que essa eternidade depende dessa vida terrena, que é bastante breve, que é bastante efêmera, que é bastante fugaz aí. E também, e talvez principalmente, a angústia erótica. O sexo sempre foi visto como um pecado, como um tabu pela igreja. Todo prazer seria condenado nessa visão de que nós estamos na terra para purgar nossos pecados, para nos prepararmos para a vida eterna. Então, todo tipo de prazer, e o sexo é o ápice do prazer, era condenado pela igreja. Afinal de contas, nós estamos na terra para purgar pelos nossos pecados, para nos prepararmos para a vida eterna, não para sentir prazer, para ter uma vida prazerosa. E diante dessa situação de conflito, de contradição entre os valores espirituais do teocentrismo e os valores racionais, físicos do antropocentrismo, o Barroco acabou se dividindo em dois estilos. Talvez seja a única escola literária que tem essa dualidade estilística simultânea, dois estilos acontecendo ao mesmo tempo. E esses dois estilos são o cultismo, também chamado de gongorismo, né, devido a um poeta espanhol que utilizava preferencialmente o estilo cultista, e o estilo conceptista, também chamado de quevedismo, em virtude de outro poeta espanhol chamado Quevedo, que dava preferência para esse tipo de estilo. Qual a diferença entre o estilo cultista e o estilo conceptista? Eu falei para vocês que o texto barroco ele é difícil de entender, ele é difícil de assimilar, mas paradoxalmente não é difícil você definir se um texto barroco é cultista ou é conceptista. Basicamente, o cultismo, ele procura um envolvimento sensorial do leitor. Ele procura atingir o leitor pelos sentidos naturais. Então ele trabalha com imagens fortes, com um jogo sonoro, com um jogo de palavras que procura impressionar o leitor pela sua beleza, pela sua sonoridade. A isso nós chamamos de agudeza sensorial. Agudeza é uma palavra que vocês vão ouvir muito falando do Barroco e significa basicamente inteligência. Então, há uma inteligência do autor na busca desse envolvimento sensorial aí. Já o estilo conceptista, ele procura um envolvimento racional. Ele procura desenvolver um raciocínio e envolver o leitor para acompanhar, para se entusiasmar, né, com a conclusão desse raciocínio aí. Aí nós dizemos que tem uma agudeza racional. Mas existe uma maneira bem mais simples de você diferenciar um texto barroco cultista de um texto barroco conceptista. Basta você observar que tipo de texto está predominando. Você sabe que um texto pode ser basicamente descritivo, narrativo ou dissertativo. É claro que os textos normalmente misturam esses três tipos, mas sempre é possível, até com certa facilidade, definir qual predomina. Então, quando você está diante de um texto que você percebe ser predominantemente descritivo, ou seja, predominam imagens descritivas da natureza, de pessoas, de imagens sacras, se houver esse predomínio de descrição, então nós estamos diante de um texto cultista. Por outro lado, se você estiver diante de um texto em que você percebe claramente que predomina o estilo dissertativo, ou seja, trata-se de um texto argumentativo em que o autor coloca um ponto de vista, faz uma afirmação e procura, através de argumentos, convencer o leitor daquele ponto de vista, daquela afirmação, então você está diante de um texto conceptista. Então guarda isso. Texto cultista é predominantemente descritivo e texto conceptista é predominantemente dissertativo. Eu estou sintetizando rapidamente essas informações básicas aí do Barroco para que nós possamos trabalhar com os textos indicados como leitura obrigatória, que são os sermões do
Padre Vieira. E para fazer essa análise dos sermões, nós também precisamos de algumas informações biográficas sobre o seu autor, sobre o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira é um dos melhores autores do estilo barroco. Ele nasceu em Portugal, mas veio ainda criança para o Brasil, aqui ingressou na Companhia de Jesus, se formou padre jesuíta e viveu quase os seus 90 anos trabalhando, escrevendo, discutindo a realidade do Brasil. Portanto, embora tenha nascido em Portugal, é um autor tipicamente brasileiro. O Padre Antônio Vieira, ele escreve sermões em prosa. Você sabe o que é sermão, né? Quem já assistiu uma missa sabe. Aquele momento em que o padre se dirige aos fiéis, tentando convencê-los a seguir os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos da religião cristã. Os sermões do Padre Vieira, como eu falei, são todos eles em prosa, porque no Barroco você tem textos em prosa e tem textos em verso. Os sermões do Padre Vieira são feitos em prosa. E predomina o estilo conceptista, até por uma questão óbvia e lógica. Se o sermão é um texto que procura, através de argumentos, convencer o leitor de um ponto de vista, o estilo predominante tem que ser o conceptista. Você até encontra em alguns fragmentos de um sermão do Padre Vieira passagens cultistas, momentos cultistas, mas o predomínio é sempre no todo do conceptismo, ou seja, do texto argumentativo. E o Padre Vieira, assim como o Barroco de uma forma geral, mas especialmente o Padre Vieira, demonstra uma forte influência da chamada escolástica. A escolástica era uma linha de pensamento que usava de um certo raciocínio lógico, porém baseado na fé, no misticismo. Então não se surpreenda se você identificar uma linha de raciocínio bastante lógica, bastante argumentativa nos sermões do Padre Vieira. Mas observe que sempre a base desse argumento lógico, a base dessa dissertação é a fé, é o misticismo. Tá? Então ele parte de afirmações que só tem sentido a partir de uma crença, de uma postura religiosa. Quanto à temática, o Padre Vieira falou sobre assuntos muito diversos na sua época. Falou sobre política, sobre questões sociais, sobre questões econômicas, sobre questões morais, religiosas, defendia os índios contra a escravização, enfim. Era um autor muito ligado nas questões sociais, nos problemas políticos, na realidade do seu tempo. Nós aprendemos muito sobre o Brasil colonial através dos textos desse autor aí. É claro que os textos que nós vamos analisar, que são os sermões de Quarta-feira de Cinza, têm como temática dominante a questão religiosa ligada a esse dia, dentro do conceito católico aí. Mas ele não deixa ao longo do seu sermão de fazer referência também a questões sociais, a questões políticas da sua época. Certinho, gente? Então, eu convido vocês para, no próximo bloco, nós começarmos a análise dos 3 sermões que estão indicados como leitura obrigatória do vestibular. Os sermões de Quarta-feira de Cinzas. Nós vamos fazer um comentário interpretativo sobre cada um deles, ok? Então, te vejo no próximo bloco. Até mais. Ok, estamos de volta para dar continuidade a essa análise dos sermões do Padre Antônio Vieira, indicado aí como leitura obrigatória. E aqui agora nós vamos começar a analisar cada um dos 3 sermões indicados como leitura. São 3 sermões com o mesmo nome, Sermão de Quarta-feira de Cinza. E são sermões que foram produzidos exatamente para serem proferidos nessa data que é a Quarta-feira de Cinzas. Você sabe que dentro da tradição religiosa católica, a Quarta-feira de Cinza é aquele dia que marca o início da Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. Então é aquele período de jejuar, de se penitenciar, de refletir sobre a existência e se preparar para a vida eterna, para a morte e renascimento de Cristo, que simboliza a nossa morte e o nosso renascimento para a vida eterna aí. Esses sermões,
eles foram escritos ao longo de 3 anos seguidos. Nós temos o primeiro sermão, que é de 1672, o segundo, 1673, ambos foram proferidos em Roma, e o terceiro, que é de 1674, ele não chegou a ser proferido porque o autor ficou doente, quer dizer, ele não foi pregado, mas ele foi escrito, ele estava preparado para ser pregado na quarta-feira de cinza de 1674. São esses 3 sermões que estão sendo indicados como leitura obrigatória. O sermão, gente, é um texto, como eu falei para vocês, argumentativo. Lembra um pouco uma dissertação. Ele tem uma introdução em que o autor coloca o assunto que ele vai desenvolver e os objetivos que ele quer chegar com esse assunto. Aí tem o desenvolvimento propriamente dito através dos argumentos, a argumentação, e depois tem uma conclusão final. Então a gente vai trabalhar assim. Eu sintetizei com fragmentos do próprio texto os elementos dessa introdução, desse desenvolvimento, dessa argumentação e da conclusão. Eu vou fazer a leitura desses fragmentos, fazer os comentários e no final a gente faz uma síntese tentando mostrar de maneira bem clara qual é o conteúdo do sermão como um todo ali. Certinho? Bom, o primeiro sermão que nós temos que analisar é esse aqui, ó, o Sermão de Quarta-feira de Cinza, pregado em Roma, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, no ano de 1672. Cada um desses sermões, ele tem uma frase em latim, né? uma expressão em latim que serve de base. Na verdade, a expressão é a mesma nos 3 sermões. O primeiro é que tem um início um pouco diferente, mas a ideia básica é a mesma relacionada ao dia de quarta-feira de cinza. Então veja só, a citação em latim. Eu não vou ler em latim, né, porque eu não quero passar vergonha aqui com essa pronúncia de latim. Mas a tradução está embaixo, ó. Lembra-te, homem, que és pó, e em pó te hás de converter. Então os 3 sermões partem dessa ideia. O homem é pó e há de se tornar pó depois. Isso aqui parte daquela expressão bíblica do pó viestes e ao pó retornarás, tá? Então vejam como que ele começa este sermão. A introdução. Olha só. O pó futuro em que nos havemos de converter é visível à vista. Mas o pó presente, o pó que somos, como poderemos entender essa verdade? A resposta a essa dúvida será a matéria do presente discurso. Observe o que ele está dizendo. Ó. Essa expressão nos diz que nós somos pó e iremos nos converter em pó. A ideia de que seremos pó depois da morte, né, a decomposição da matéria que transforma tudo em pó, é tranquila, né? É uma coisa visível, é uma coisa observável. O difícil é entender e aceitar o pó que somos, que nós, enquanto vivos, também somos pó. E aí o padre Vieira diz que esse será o assunto do seu sermão, essa será a matéria do seu discurso. E aí ele começa o desenvolvimento do seu sermão, né? A argumentação em favor desse ponto de vista. Observem, ó. A igreja diz-me e supõe que sou homem. Logo, não sou pó. O homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não. Pois como é pó o vivente? O pó sente? Não. Pois como é pó o sensitivo? O pó entende e discorre? Não. Pois como é pó o racional? Enfim, se me concedem que sou homem, como me pregam que sou pó? Observe que ele começa jogando com aquela que é a dúvida básica, né? Em cima dessa afirmação. Tá? Afinal de contas, como que eu posso aceitar, como que eu posso compreender essa ideia que eu sou pó nesse momento enquanto estou vivo? Ele mesmo pergunta, o pó vive, o pó sente, o pó pensa? Não. Então, como que eu posso aceitar que eu sou pó? E aí, ele termina dizendo assim, ó, a razão é esta, o homem em qualquer estado que esteja, é certo que foi pó e há de tornar a ser pó. Logo, é pó.
Porque tudo que vive nesta vida não é o que é o que foi e o que há de ser. Então aqui ele começa o desenvolvimento dessa argumentação de que nós aceitamos essa ideia de que nós viemos do pó, do nada, e voltaremos para o pó, para o nada. E aí ele faz essa afirmação que tem muito daquela ideia paradoxal que é própria do barroco. Tudo que vive não é o que é agora, é o que foi e o que será. Então, se nós fomos pó e seremos pó, temos que aceitar a ideia de que somos pó nesse momento. E ele vai, naquela situação labiríntica que eu falei para vocês, né, retomando e reforçando essa ideia por um longo período do sermão. Vejam como que ele prossegue isso aí, ó. Porque só Deus é o que foi e o que há de ser. Deus é Deus, e foi Deus, e há de ser Deus. E só quem é o que foi e o que há de ser é o que é. Você está entendendo o que ele está colocando? Ele está dizendo o seguinte, ó. Deus é Deus, mas Deus sempre foi Deus, e sempre será Deus. Então ele é o que é, só Deus é o que é. Tá? Se ele não tivesse sido Deus antes e não continuasse sendo Deus depois, ele não seria Deus agora. Mas ele é Deus. Então, ele sempre foi Deus e sempre será Deus, por isso ele é Deus agora. Aí ele continua, ó. Quem não é o que foi e que há de ser, não é o que é. Olhamos para trás. Que é que fomos? Pó. Olhemos para diante. Que é que havemos de ser? Pó. Fomos pó e havemos de ser pó. Por isso é o que somos. Pó. Você está percebendo? Fala, pô, mas isso já foi dito. Exatamente, é aquela argumentação sinuosa, labiríntica que eu falei para vocês. Ele, com outras palavras, com outros exemplos, ele acaba retomando a mesma ideia, repetindo a mesma ideia. Nós somos pó porque fomos pó e seremos pó. E nós somos aquilo que fomos e aquilo que seremos, não aquilo que somos nesse momento. Tá? Vejam como ele ainda continua com isso, ó. Esta é a força da palavra reverteres, a qual não só significa o pó que havemos de ser, senão também o pó que somos. Por isso, não diz convertertes, converter-vos-ei em pó, senão reverteres, tornareis a ser o pó que fostes. Quando dizemos que os mortos se convertem em pó, falamos impropriamente, porque aquilo não é conversão, é reversão. Reverteres. É tornar a ser na morte o pó que somos no nascimento. É tornar a ser na sepultura o pó que somos no campo damasceno, no céu, antes da vida. E porque somos pó e havemos de tornar a ser pó, por isso já somos pó. Ou seja, a mesma ideia repetida exaustivamente, né, nessa tentativa de convencer as pessoas de que nós somos pó, só que usando novos argumentos, novos exemplos, agora partindo da palavra reversão. Né? Então nós reverteremos aquilo que já fomos quando estivermos mortos. Portanto, se nós voltamos a ser aquilo que já fomos antes da vida, antes de sermos o que somos agora, naturalmente, nós somos agora o que fomos e o que seremos, segundo essa argumentação do Padre Vieira. Ou seja, fomos pó, seremos pó, somos pó. Ok? Continuando. Veja o que ele diz ainda. Ó. Ora, suposto que já somos pó e não pode deixar de ser, pois Deus o disse. Vejam a argumentação religiosa. Tá? Então, acreditando que somos pó, e não podemos deixar de acreditar nisso, porque Deus disse isso. Né? És pó e ao pó retornarás. Então, partindo disso, perguntar-me-eis, e com muita razão, em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos? Os mortos são pó, nós também somos pó. Em que nos distinguimos uns dos outros? Vejam, ele meio que antecipa as dúvidas dos leitores, dos fiéis. Tá bom. Então, se nós somos pó agora, como seremos pó depois de mortos, como que nós vamos nos distinguir? O pó enquanto somos agora do pó que seremos depois. E olha como ele explica isso com um jogo brilhante de palavras. Olha o que ele diz. Ó. Distinguimos-nos
os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído. Os vivos são pó que anda, os mortos são pó que jaz, que está parado. Estão essas praças no verão cobertas de pó. Dá um pé de vento, levanta-se o pó no ar. E que faz? Anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela, tudo penetra, em tudo e por tudo se mete, sem aquietar-se, sem sossegar, um momento, enquanto o vento dura. Acalma o vento, cai o pó. E onde o vento parou, ali fica. Não é assim? Assim é. E que pó e que vento é este? O pó somos nós. O vento é a nossa vida. Você entendeu? Porque a pergunta é assim, tá bom, então se eu sou pó agora e serei pó depois, como que eu distingo a vida da morte? Qual a diferença entre eu estar vivo agora e estar morto se em ambos os momentos eu sou pó? E aí ele explica, né? O pó estático, o pó parado é a morte. O pó que se movimenta é a vida. Ou seja, e aí ele faz essa metáfora, essa comparação, né, com o pó levantado pelo vento. Então, o pó que se movimenta somos nós. O vento que nos faz movimentar é a vida. Depois que a vida acaba, o pó fica estático, fica parado. Vamos ver mais um pouquinho? Ó? Lembra-te que tudo há de cair de um golpe e que então se verá o que agora não queremos ver, que tudo é pó, e pó de terra. Cuida o rico, acredita o rico, inchado, que é de prata, e toda essa riqueza, em caindo, há de ser pó, o pó da terra. Aí ele começa a chegar num outro ponto do argumento dele. Quer dizer, primeiro ele tem que convencer as pessoas de que elas são pó. Tá? Agora ele começa a argumentar que se tudo é pó, não há sentido em valorizar as coisas materiais. O rico pode até acreditar que o seu patrimônio, que a sua riqueza o diferencia. Mas, na verdade, no final, ele também será pó. Tudo que ele possui também vira pó. Então não há sentido em valorizar a vida terrena, a vida material, porque ela não passa de pó. Veja como ele continua. Ó. Eu não temo na morte a morte, temo a imortalidade. Eu não temo hoje o dia de cinza, temo hoje o dia de Páscoa, porque sei que hei de ressuscitar, porque sei que hei de viver para sempre, porque sei que me espera uma eternidade, ou no céu ou no inferno. Não é terrível a morte pela vida que acaba, senão pela eternidade que começa. Nenhum homem há naquele ponto que não desejara muito uma de duas, ou não ter nascido, ou tornar a nascer de novo, para fazer uma vida muito diferente. Mas já é tarde, já não há tempo. Esse talvez seja o fragmento mais conhecido e mais significativo de todo o sermão. O que o Padre Vieira está tentando nos mostrar aqui é que essa vida que nós levamos agora será tomada como base para um julgamento que poderá nos destinar ou para a eternidade no inferno ou para a eternidade no paraíso, no céu. Então é nisso que nós temos que nos preocupar. Ele começa a falar sobre a angústia que significa aquele momento que a gente chama de juízo final. No momento da nossa morte, nós seremos julgados pelas ações que cometemos ao longo da nossa vida terrena. E essas ações irão nos destinar ou para o paraíso ou para o inferno. Por isso ele diz que esse é o momento mais angustiante, que qualquer homem naquele momento gostaria de ter uma dessas duas oportunidades. Ou não ter nascido, né, para não passar por isso, ou poder nascer de novo para poder fazer muito diferente e aí chegar lá com a certeza de que vai ser salvo, que vai para o paraíso. Então observe, o Padre Vieira começa mostrando aos fiéis, ou tentando mostrar, provar aos fiéis que eles são pó. E que sendo pó, tudo que os cerca
toda a vida terrena não passa de pó. Então não vale a pena ficar valorizando, né, se apegando a esses valores terrenos, porque a verdadeira vida é a vida eterna. Então ele diz, eu não temo a vida, eu temo a morte. A preocupação tem que ser quanto ao que vai acontecer após a nossa morte. E aí ele fala desse momento de angústia em que seremos julgados por essa vida terrena. Essa deve ser a preocupação. A partir do momento que nós tomamos consciência que nós somos apenas pó e que voltaremos ao pó que fomos, então nós temos que nos preocupar com a vida eterna. Essa sim, a verdadeira. E ela pode ser uma vida de sofrimento no inferno ou uma vida de prazeres no paraíso. Veja como ele conclui isso aí, ó. Cristãos e senhores meus, por misericórdia de Deus, ainda estamos em tempo. Veja, ele terminou, né, a sua argumentação dizendo que aquele momento em que somos julgados é o momento mais angustiante. O dia do juízo final é o momento mais angustiante para qualquer pessoa, porque é o momento em que será decidido onde ele vai passar a eternidade, no inferno ou no céu. Então ele começa a sua conclusão dizendo isso, ó, cristãos e senhores meus, por misericórdia de Deus, ainda estamos em tempo, ainda podemos mudar isso. É certo que todos caminhamos para aquele passo. É infalível que todos havemos de chegar e todos nos havemos de ver naquele terrível momento. E pode ser que muito cedo. Que terrível momento é esse? O dia da nossa morte e, consequentemente, o dia do juízo final, do julgamento. Comecemos de hoje em diante a viver como quereremos ter vivido na hora da morte. É possível que por uma cegueira de que me não quis apartar, por um apetite que passou em um momento, hei de arder no inferno enquanto Deus for Deus? É possível que por falsos valores terrenos, por prazeres terrenos, nos deixemos queimar eternamente no inferno? E aí ele continua, né, a conclusão final. E para que esta resolução, ou seja, de mudar isso, de poder chegar lá serenos, tranquilos, confiantes de que merecemos o paraíso, então, e para que esta resolução dure e não seja como outras, tomemos cada dia uma hora em que cuidemos bem na nossa morte e na nossa vida. Então ele propõe o seguinte, ó, que cada dia seja tomada uma hora para pensar, para cuidar sobre isso, sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. E porque espero da vossa piedade e do vosso juízo que aceitareis este bom conselho, quero acabar deixando-vos 4 pontos de consideração para os 4 quartos dessa hora. Ou seja, divide a hora em 4 quartos, 4 períodos de 15 minutos, e para cada 15 minutos você atribui um tipo de pensamento, de preocupação, de reflexão, que são esses aqui, ó. Primeiro, quanto tenho vivido? Quanto eu já vivi, né? Segundo, como vivi? Como eu me comportei nesses anos que eu já vivi? Terceiro, quanto posso viver? Qual é a expectativa que eu ainda tenho de vida? E quarto, como é bem que vi? Como seria bom eu viver essa vida que me resta para assegurar uma morte tranquila, para chegar tranquilo no dia do juízo final? Essa é a conclusão que ele dá ao seu sermão de quarta-feira de cinza. E nós podemos sintetizar isso da seguinte forma, né? Traduzindo em linguagem de dia de semana, como diz o nosso querido Guimarães Rosa, o sermão diz basicamente isso aqui, ó. Se do pó viemos e ao pó retornaremos, não faz sentido nos apegarmos e valorizarmos esta vida material, o pó que somos. Devemos nos preparar e preocupar com a vida espiritual, o pó que seremos. Usar esta vida terrena para preparar a vida eterna. O sermão todo do Padre Vieira apresenta essa ideia. Somos pó e ao pó retornaremos. Se somos pó, não tem sentido ficarmos nos apegando excessivamente a essa vida que é fútil, que é frágil, que é passageira. Nós temos que nos preocupar
com a vida eterna. Então devemos usar esta vida terrena para nos preparar para o dia do juízo final, para chegar tranquilo nesse dia, seguros de que seremos encaminhados para o paraíso. Essa é a síntese deste primeiro sermão de quarta-feira de cinza aí. Bom, gente, eu espero ter conseguido, passar pelo menos a ideia central deste primeiro sermão. Nós vamos fazer a mesma coisa com os outros 2 sermões nas próximas 2 aulas. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta para continuar com a análise desses sermões de quarta-feira de cinza indicados como leitura obrigatória no vestibular aí. Na aula anterior, nós analisamos o primeiro sermão de quarta-feira de cinza, aquele proferido em 1672. Vocês lembram, que o padre Vieira termina aquele sermão dizendo que o momento mais angustiante é exatamente o momento da morte, tá? O momento em que nós seremos julgados pela vida que tivemos. Dependendo das ações que tivemos nessa vida terrena, seremos ou destinados ao inferno ou destinados ao paraíso. No sermão do ano seguinte, o sermão de 1673, ele retoma essa mesma ideia, dando mais ênfase para esse momento da morte, para como resolver esse momento da morte, para como chegar bem nesse momento da morte. Então vejam, agora nós vamos trabalhar então com esse segundo sermão, que é também o sermão de quarta-feira de cinza, pregado em Roma, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em 15 de fevereiro do ano de 1673. Tá? A citação latina é praticamente a mesma do primeiro sermão. Tu és pó e em pó te hás de tornar. Tá? Tu és pó e vai te tornar pó depois da morte. Mesma coisa que nós fizemos no sermão anterior. O sermão é um texto argumentativo, Então o padre começa colocando uma ideia, muitas vezes uma ideia que nos parece absurda, contraditória e tal. Depois ele desenvolve uma linha argumentativa e tira uma conclusão, coloca uma conclusão no final. Então nós vamos sintetizar fragmentos, através de fragmentos desse texto selecionados, nós vamos tentar sintetizar isso. Primeiro a introdução, depois a argumentação e finalmente a conclusão. E aí no final nós fechamos com uma síntese, numa linguagem mais moderna sobre o sentido desse sermão. Vamos lá? Vejam a introdução deste segundo sermão aí, ó. O pó que somos e o pó que havemos de ser, isto é o que determino pregar hoje. Tá? Então eu vou pregar hoje, sobre o pó que somos e sobre o pó que havemos de ser. Havemos de vencer um pó com outro pó. Havemos de curar um veneno com outro veneno. Havemos de matar uma morte com outra morte. A morte do pó que havemos de ser com a morte do pó que somos. Vejam, essa introdução ela é um tanto enigmática, Ele afirma que ele vai resolver o problema da morte com outra morte. Que ele vai resolver o pó que seremos com o pó que somos. E a questão da morte será resolvida com uma morte anterior, com a morte do pó que somos. Então, a morte do pó que seremos será curada com a morte do pó que somos. Fica estranho, fica enigmático. Aí nós temos que tentar acompanhar a linha de raciocínio que aparece através dos argumentos. Veja como ele começa, ó. Quer dizer mais claramente que o remédio único contra a morte é acabar a vida antes de morrer. Por mais que pareça absurda e paradoxal, não deixa de ter uma certa lógica. Ou seja, a única solução para a morte seria morrer antes, embora isso não tenha muito sentido lógico. Aí ele continua, ó. Se queres morrer seguro e viver o que te resta sem temor, sem medo, acaba a vida antes da morte. Os que acabam a vida com a morte são vivos que morrem porque os tomou a morte vivos. Agora, os que acabam a vida antes de morrer são mortos que morrem porque os achou a morte já mortos. Eu queria retomar essa parte aqui, ó. Se queres morrer seguro e viver o que te resta sem temor, acaba a vida antes da morte.
Porque lembra, no sermão anterior ele falou que o momento da morte é o momento mais angustiante, né? O dia do juízo final. A pessoa chega lá querendo não ter vivido, não ter nascido, ou querendo ter uma segunda chance para fazer tudo de novo e tal. Mas não existe essa segunda chance. Então é o momento mais angustiante da existência. Agora, se você quer chegar lá seguro, tranquilo, sereno, sem temor, então você tem que morrer antes da morte real. O que ele quer dizer com isso? Vamos continuar acompanhando o raciocínio dele. Olha o que ele diz, ó. O que se erra em uma batalha pode se emendar na outra. E o que se perdeu em uma derrota pode se recuperar em uma vitória. Então tudo na vida tem uma segunda chance. Só a morte é aquela que não é lícito errar duas vezes, que não é possível errar duas vezes. Quem uma vez morreu Judas, pecador, não lhe resta outra morte para morrer Paulo, santo. Porém, quem morre antes da morte zomba dessa condição. Então ele está dizendo, olha, na morte não existe uma segunda chance. Se você morreu pecador, você não vai ter uma outra oportunidade de morrer santo. Porém, quem morre antes da morte zomba dessa condição, né? Acha graça nessa condição. A morte não tem remédio depois que ela aconteceu, mas tem remédio antes. Por lei e por estatuto, hei de morrer uma vez só, mas na minha mão e na minha eleição está morrer duas vezes. E este é o remédio, esta é a solução. Continua estranho, né? Você continua, né? Mas ainda não entendi o que ele quer dizer. Então vamos lá, vamos continuar, ó. Cristãos e senhores meus, se quereis morrer bem, como é certo que quereis, não deixeis o morrer para a morte. Morrei em vida. Não deixeis o morrer para a enfermidade e para a cama. Morrei na saúde e em pé. Demos a vida a Deus enquanto Ele nos dá. Enquanto Ele nos dá essa vida. Demos a Deus o tempo que sempre é seu, enquanto é também nosso, e não quando já não temos parte nele. Entendeu o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, ó. Se você abrir mão da vida, isso significa parar de viver no sentido de se preocupar com a vida terrena, né, com os prazeres, enfim. Se você abdicar dessa vida, se você se entregar diretamente a Deus, passar a viver apenas rezando, penitenciando-se, você estará morrendo em vida, ou seja, você estará entregando essa vida diretamente a Deus. E isso fará com que você não precise mais temer a morte verdadeira, porque você já morreu em vida. Você já não tem mais como pecar. Né? Uma vez que você abre mão, que você abdica da vida, você não tem mais como pecar. Então você pode chegar tranquilo e sereno no dia do juízo final, no dia da sua morte. Porque você já havia morrido antes, você já havia entregado a sua vida a Deus, você já havia entregue o que restava da sua vida, o tempo que restava da sua vida, para Deus. Basicamente, ele está propondo isso, né? Que você se isole do mundo, que você abdique desse mundo real, desse mundo material e passe a viver apenas uma vida de meditação, de reza, de dedicação a Deus. E assim você chega sereno e tranquilo no dia do juízo final. Você não passará por aquela angústia, por aquele temor no dia do juízo final. Veja como ele conclui isso. Olha só. Os que morrem antes de morrer, morrem descansados. E morrem para descansar. Ó que paz, ó que descanso para a vida e para a morte. Creio que ninguém haverá, se tem juízo, que se não resolva desde logo a viver e morrer assim, ou a morrer assim para morrer assim. Acabando desta maneira a vida, esperaremos confiadamente a morte, e por benefício do pó que somos, não temeremos o pó que havemos de ser. Ou seja,
Se tomarmos uma decisão, ainda nessa vida, de abrir mão dela, enquanto estamos vivos, enquanto somos esse pó vivente, não temeremos a morte, não temeremos o pó que haveremos de ser. Tá? Pode parecer absurdo, contraditório, mas é aquilo que eu falei para vocês, é a argumentação escolástica. Ela parte, né, de uma crença religiosa de que esta vida é um momento, né, de preparação para a vida eterna. Que a vida terrena é apenas um estágio, né, em que nós devemos nos preparar para a vida eterna. Então devemos usar esta vida que nós temos aqui, né, para jejuar, para nos penitenciar, para rezar, para louvar a Deus, abrindo mão, né, de qualquer prazer, de qualquer elemento dessa vida terrena, porque assim estaremos nos preparando para a vida eterna. E chegaremos, então, muito seguros do dia do nosso juízo final. Morrendo em vida, morrendo antes, né, não temeremos a morte real. Estaremos seguros quanto ao destino que teremos após a nossa morte real. Traduzindo em linguagem de dia de semana, né, nós temos o seguinte, ó. A morte é certa e inevitável. Não há como questionar. A morte é uma coisa certa, é uma coisa inevitável. A única forma de fugir a ela é morrer antes. Morrer em vida, abrindo mão de todo e qualquer prazer ou conforto. Entregando-nos a Deus em vida, garantimos seu acolhimento na morte. É claro que ele está falando de dois tipos de morte. A primeira morte que ele fala não é uma morte real. Tá? É uma morte por uma decisão, quer dizer, nós abrimos mão da vida enquanto estamos vivos para poder depois ter segurança quando realmente formos morrer. Entregando nossa vida a Deus antes da morte, seremos acolhidos por Deus quando morrermos e quando seremos então julgados e aí poderemos subir ao céu, subir para encontrar Deus. Essa é a ideia que ele está defendendo ao longo de todo o sermão. Certinho, gente? Em seguida nós teremos mais uma aula falando agora do terceiro e último desses sermões de quarta-feira de cinza, indicados como leitura obrigatória. Até daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta para analisar o último dos 3 sermões do Padre Vieira indicados como leitura obrigatória. Este terceiro sermão, que também chama-se Sermão de Quarta-feira de Cinza, ele era para ser pregado na Capela Real, em Roma. Tá? Porém, esse sermão não chegou a ser pregado porque o Padre Vieira adoeceu, estava doente naquele dia. Tá? E como nos outros 2, esse sermão também traz aquela citação em latim, né, sobre a ideia de que somos pó e do pó retornaremos. Tu és pó e em pó te hás de tornar. Mesma coisa que nós fizemos com os sermões anteriores. Tá? O sermão é um texto argumentativo, ele tem uma introdução, tem um desenvolvimento argumentativo e tem uma conclusão. Através de fragmentos a gente vai tentar entender, né, qual é essa linha de raciocínio do Padre Vieira. Começando aí pela introdução. Veja o que ele diz, ó. Outras vezes, e por vários modos, nesse mesmo dia, quarta-feira de cinza, né? E sobre estas mesmas palavras, tenho comparado e combinado entre si o pó que somos com o pó que havemos de ser. O amor está fora do seu lugar, porque está na vida. O temor também está fora do seu lugar, porque está na morte. O que farei, pois, será destrocar estes lugares. A morte que tanto tememos deve ser amada, e a vida que tanto amamos deve ser temida. Então ele está dizendo, ó, neste sermão, eu vou mostrar que o amor está fora de lugar, que o amor que está na vida deveria estar na morte, e que o temor que está na morte deveria estar na vida, ou seja, que devemos amar a morte e temer a vida. Essa é a introdução, essa é a afirmação que ele nos coloca e que ele pretende nos provar até o final do sermão. Então vamos dar uma olhada no desenvolvimento, né? Na argumentação que ele coloca. Olha só, a todos esteve bem a ressurreição de Lázaro, e só ao mesmo Lázaro esteve mal.
Esteve bem a Deus, porque foi para a sua glória. Esteve bem aos discípulos, porque os confirmou na fé. Esteve bem aos de Jerusalém, porque muitos se converteram. E só a Lázaro esteve mal, porque a ressurreição o tirou do descanso para o trabalho, do esquecimento para a memória, da quietação para os cuidados, da paz para a guerra. Enfim, da liberdade em que o tinha posto à morte para o cativeiro e cativeiros da vida. Então ele começa tentando nos convencer de que a morte é muito melhor que a vida. E por isso não deve ser temida, mas amada. Veja como ele continua, ó. Os pacianos e outras nações que barbaramente se chamam bárbaras choravam e pranteavam os nascimentos dos filhos e celebravam com festas as suas mortes, porque entendiam que nascendo entravam aos trabalhos e morrendo passavam ao descanso. Então nessa primeira parte a ideia é mostrar que a morte é muito melhor que a vida. Que a vida representa sofrimento, trabalho, medos, temores, enquanto que a morte acaba com tudo isso. A morte simboliza o descanso. Aí ele parte para uma outra linha de raciocínio, porque ele sempre procura antecipar os argumentos possíveis contra as suas afirmações. Vejam só, aquele filósofo perguntado pelo imperador Adriano o que era a morte, respondeu que era o medo dos ricos e o desejo dos pobres. Parece que é verdadeira a distinção dos que dizem que é melhor a morte que a vida, em respeito somente dos miseráveis, mas não dos felizes. Então alguém poderia dizer assim, tá bom, a morte pode até ser boa para quem está sofrendo, para os pobres, para os miseráveis, mas não tem sentido julgar boa a morte para quem está feliz, para quem tem uma vida confortável. E aí ele diz o seguinte, ó, mas este engano lhes descobriremos agora, para que conheçam que em todo o estado e em toda a fortuna, a morte é o maior bem da vida. E o pó que havemos de ser, o maior bem do pó que somos. Então ele diz que ele vai mostrar que mesmo para as pessoas felizes, as pessoas que estão de bem com a vida, as pessoas ricas, poderosas, que aparentemente não teriam motivo para desejar a morte e temer a vida, mesmo para essas, a morte ainda é melhor que a vida. E aí ele vai argumentar em defesa dessa afirmação. Veja o que ele diz aí, ó. Entre todos os bens da natureza, o mais excelente, o mais útil e o mais necessário é aquele sem o qual nenhum outro bem se pode gozar: a saúde. Então, de todos os bens da natureza, a saúde é o mais importante. Não adianta nada você ser rico, ser inteligente, se você não tiver saúde. E aí ele parte daquela ideia. Então, quem tem saúde, a princípio, não tem por que desejar a morte. Deveria temer a morte, deveria querer continuar vivendo. Aí ele continua dizendo o seguinte, ó, mas a saúde está exposta a um número sem número de enfermidades, ou geradas dentro do homem, ou nascidas e ocasionadas de fora. Quem tem saúde está sempre sujeito a várias doenças, várias enfermidades. As dores e as enfermidades desta vida têm dois remédios ou alívios. Um natural, que são as lágrimas e os gemidos. O outro violento e artificial, que são os medicamentos. E a morte não só nos livra das misérias da vida, senão também dos remédios dela. Ou seja, a ideia de que para manter essa saúde, para preservar essa saúde, nós passamos por muitos sofrimentos, passamos sempre por muitos cuidados, por muitas preocupações. A morte nos livraria de tudo isso. Veja como ele continua. Ó. Assim como os tetos sobredourados dos templos e dos palácios, o que mostram por fora é ouro, e o que escondem e cobrem por dentro são madeiros comidos do caruncho, debaixo da pompa e aparato com que costumamos admirar os que vemos levantados ao zênite da fortuna, da riqueza, se virarmos juntamente os cuidados, os temores, os desgostos que os comem e roem por dentro,
antes havíamos de ter compaixão das suas verdadeiras misérias, que inveja a falsa representação e engano do que nele se chama felicidade. Aqui ele está dizendo que as pessoas que muitas vezes nos provocam inveja, né, porque são pessoas ricas, poderosas e tal, se nós pudéssemos ver todas as angústias, todos os dramas que os corroem por dentro, nos causariam, na verdade, inveja. Tem até ao longo do sermão um exemplo que ele dá sobre os reis, as responsabilidades, né, os temores de serem assassinados, de terem que defender o seu povo, que leva esses reis a uma angústia muito grande. Então, às vezes eles são invejados porque não se sabe as suas dores internas. E nesse caso, então, a morte acabaria com todos esses sofrimentos. E ele continua, vejam só, nos bens da graça, das nossas virtudes, sendo estes os maiores de todos, nenhum são mais dificultosos de guardar, nem mais sujeitos à miséria de se perderem. Os anjos perderam a graça no céu, Adão perdeu a graça no paraíso, e depois dessas duas ruínas universais, quem houve que a conservasse sempre? Sendo o maior mal da vida o pecado, e estando a mesma vida sempre sujeita e arriscada a pecar, só a morte a livra e a segura deste maior de todos os males. Então observe que ele fala que, embora muitas vezes as pessoas tenham aparentemente motivos para querer viver e não morrer, porque tem saúde, porque tem fortuna, porque são virtuosos, elas, enquanto vivas, estão sempre sujeitas a perder isso ou a sofrer com as condições que se exige para se manter essa riqueza, essa felicidade. E a morte, então, acabaria com todos esses sofrimentos, com todos esses temores. Vejam como que ele conclui isso, ó. Resumindo, pois, as três partes deste último discurso, delas conta que os bens da natureza, da saúde, da fortuna, da riqueza e da graça, da virtude, todos estão sujeitos a grandes misérias, das quais só nos pode livrar a morte. Donde se segue que a mesma morte, sem controvérsia, é o maior bem da vida. Veja, o Padre Vieira não começou dizendo que ia provar que o amor e o temor estavam deslocados, que o amor estava na vida e o temor na morte, mas que eles estavam trocados e que ele iria destrocar? Então ele conclui que nós devemos temer a vida e amar a morte. Porque a vida é cheia de dramas, de sofrimento, de controvérsias, de misérias. Então ela deve ser temida. Já a morte é a solução para tudo isso. Acaba com todo o sofrimento, nos coloca num descanso eterno. E por isso ela deve ser amada. Sintetizando numa linguagem mais simples, nós teríamos basicamente isso aqui, ó. A vida, em todos os aspectos, é cheia de sofrimentos e angústias. Por isso, não deve ser amada, mas temida. Por outro lado, a morte representa o fim de todos os sofrimentos e o descanso da alma. E por isso não deve ser temida, mas amada. O desenvolvimento desse terceiro sermão é basicamente isso. Devemos amar a morte e temer a vida, e não o contrário, como normalmente fazemos. Certinho, gente? Bom, com isso nós estamos encerrando a análise desses três sermões indicados como leitura obrigatória. Claro que, como eu sempre digo, isso não substitui a leitura. O que eu fiz aqui foi uma síntese, né, tentando esclarecer essa linha de raciocínio. Talvez agora, sabendo, né, essa linha de raciocínio, você consiga ler o sermão com mais calma, com mais tranquilidade, com maior entendimento. E é importante essa leitura para você pegar esse jogo, né, de contradições, de paradoxos, de antíteses, de sinuosidade labiríntica que é próprio do texto barroco, do estilo conceptista aí. Tá? Não deixe de ler os textos, ok? Até uma próxima análise de obra literária. Um abraço!